Olá, tudo bem? Aqui é o Rico do Encucar e nós vamos para mais uma videoaula, Linha do Tempo da Bíblia. Hoje vamos trabalhar o período Princípios. Aí está a nossa linha do tempo. Já tivemos uma aula de introdução a essa sequência dos períodos e agora vamos observar cada período, hoje começando com princípios, sem perder de vista que a Bíblia é um grande quadro, uma grande narrativa apontando para Jesus. Então nós temos aí a criação, a queda, a redenção e a eternidade com essa grande narrativa, essas quatro cenas do grande quadro. E depois nós temos o período, né, onde a Bíblia vai se desenvolvendo, a história vai se desenvolvendo, e dessa maneira vamos conhecendo essa cronologia. A grande narrativa de Deus se encaixa perfeitamente nessa ordem, nessa cronologia, nesses períodos. E agora a gente vai olhar um pouquinho mais um evento menor, uma história, um personagem, mas não perca de vista o grande quadro, a narrativa maior, e tudo está conectado. Hoje vamos estudar princípios. E aí estão os eventos e uma descrição. Princípios é o começo. Temos a narrativa da criação do mundo e a revelação dos propósitos de Deus para a humanidade. O pecado estraga a comunhão de Deus com o homem e ele promete um resgate. Os eventos que temos neste período, o mais importante é Gênesis 3,15, onde vai falar do Evangelho, vai falar de Jesus, pois logo aí nós já temos duas cenas daquele quadro, né? A criação e a queda, e aí então a promessa do resgate em Cristo. E aí nós temos outros eventos importantes que a gente vai conhecer um pouquinho mais agora. Então, aqui no período de princípios, começamos com criação do mundo. O mundo é criado por Deus e a narrativa bíblica começa aqui. Ou melhor, Deus existe e resolve criar o mundo. E aí nós vamos ver que tudo que Deus cria é muito bom. E Deus vai criar coisas que nós podemos ver com os nossos olhos e coisas que nós não podemos ver, coisas espirituais. E Deus é o criador de tudo. E ele também cria para nós um estilo de vida. E um estilo de vida que é bom, porque tudo que Deus faz é muito bom. E aí o homem recebe uma missão especial. Ele é feito à imagem e semelhança de Deus. E ele deve então representar Deus e viver totalmente, né, adorando o Criador. Essa é tudo aquilo que nós temos aí na criação do mundo. Porém, Adão e Eva pecam e nem tudo saiu como planejado. Adão e Eva pecaram e não quiseram deixar que apenas Deus definisse o que é bom ou mal. Eles pensaram que poderiam ser como Deus, definindo por si mesmos o que é bom ou mal. O pecado teve consequências, eles perderam a comunhão com Deus, foram expulsos do jardim, a serpente, o diabo, os enganou. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim e exatamente para que todos os dias eles se lembrassem de que o único que definia os valores, o que é bom, o que é mal, seria Deus. Por isso que a árvore era proibida e não estava escondida. Mas todo dia eles deveriam olhar para aquela árvore e falar: nós não podemos definir o que é bom e o que é mal, não podemos ir em outra fonte. E na verdade a fonte não foi nem a árvore nem Satanás, foi o próprio coração do homem, quando ele tentou ser como Deus e assim acessou a árvore proibida. Ou melhor, ele quis decidir o que era melhor para a vida dele, o que era bom, o que era ruim para a sua própria vida. Isso foi o pecado, isso teve uma consequência bem ruim, que foi a separação de Deus. E aí nós temos o evangelho em Gênesis 3,15. Após o pecado, o homem e a mulher perdem a comunhão com Deus, a serpente e o diabo enganou eles, mas Deus promete a vinda de um homem que a serpente não enganaria. Este é Jesus. O pecado nos separou do Criador,
a obediência de Jesus, sua vida e obra, iria restaurar a nossa comunhão com Deus. Então, a maneira que Cristo vai esmagar a cabeça da serpente, quando Deus fala nessa passagem, a semente da mulher vai esmagar a cabeça da semente da serpente. E a serpente iria ferir o seu calcanhar. Isso significa que Jesus não seria enganado, ele seria totalmente obediente, ele iria confiar totalmente em Deus, ele iria viver como um homem perfeito, e o homem perfeito é aquele que vive totalmente humilde debaixo das mãos de Deus. E foi isso que Jesus fez, e como resultado, restaurou a nossa comunhão com Deus. E a serpente ferida o calcanhar é a crucificação, que foi aquele sofrimento momentâneo do Senhor, porém, sabemos que ele ressuscitou e obteve ali uma grande vitória, mas sim, ele passou por um momento de dor, que foi essa ferida no seu calcanhar. E todo essa promessa do Evangelho, tudo aquilo que a gente vai ver no desenrolar de todos os períodos até Jesus e até na eternidade, está aí inserido nessa promessa de Gênesis 3,15. É como uma semente aí do Evangelho, e isso a gente já vê logo no primeiro período, que é princípios. Logo no comecinho da Bíblia. Depois nós temos Caim mata seu irmão Abel, a famosa história onde os dois irmãos, né, os primeiros ali, descendentes de Adão e Eva, e eles levam um sacrifício ali, uma oferta para Deus. Deus se agrada de um, que é Abel, e não de Caim. Caim fica irado, Deus ainda o exorta em amor, fala: Caim, você pode mudar de ideia, olha, domina o mal, não deixa ele te dominar. Mas não, ele infelizmente permite que o mal domine o seu coração, vai lá e mata o seu irmão. Depois nós temos o dilúvio e a arca de Noé, quando as famílias então já começam a crescer e se multiplicar, já saiu ali daquele núcleo, né, de Adão e Eva, Caim e Abel, aqueles irmãos, aquela primeira família. Porém, a maldade das pessoas também se multiplica. Deus então resolve salvar a família de Noé e ele encontrou graça diante do Senhor. É por isso que Noé, junto com a sua família, mais um casal de cada espécie de animal, eles ficam seguros na arca, recebem essa salvação. E ao final, Deus coloca um sinal no céu, que é o arco-íris, e assim garante que os homens não seriam mais destruídos todos juntos por causa do pecado. Olha só, sempre a graça, a salvação, sempre um movimento de Deus para salvar e redimir o homem. Isso é o arco-íris, e também já está lá no comecinho da Bíblia. E o nosso último evento é a Torre de Babel. Então a família de Noé sai da arca, quando termina o dilúvio, tem lá o arco-íris, eles saem da arca e a humanidade começa a se multiplicar de novo. Mas eles seguem rebeldes contra Deus e tentam fazer uma torre. E olha só, aqui nós temos dois problemas. O primeiro problema é que Deus, quando criou o homem, queria que o homem se espalhasse pela terra. E depois, o que Deus queria é que, se espalhando pela terra, o homem glorificasse o nome dele, fizesse o nome de Deus grande. Aqui, o homem não queria se espalhar e queria fazer o seu próprio nome grande. Queriam ficar famosos. E, dessa maneira, Deus, então, vai agir. Deus vem e frustra os planos deles, espalham eles, confunde os idiomas, e, dessa maneira, não permite que eles, então, atrapalhem ou vão contra aquele grande propósito de Deus que está aí se desenrolando por toda a Bíblia. Esse é o período de princípios. Tem esse PDF aí para você baixar e tem mais um outro material muito legal, surpresa, faz o seu cadastro aí certinho para você receber esse mapa e esse aqui também, e mais essa aula de princípios. Deus abençoe, muito obrigado, paz do Senhor, até mais, tchau, tchau.